Essas são notícias que fazem com que a gente volte a acreditar na justiça brasileira, ainda que temporariamente. Todo mundo conhece esse cara aqui, esse cara aí, ele já tinha uma rede social gigantesca, e depois que o Felca fez o vídeo falando sobre ele, sobre os conteúdos dele, ele ficou ainda mais conhecido, até eu mesmo não conhecia ele, e agora já passei a conhecer. Esse cidadão aí é um tremendo de um falcatrua, é um tremendo de um sem adjetivos. Enfim, ele está sendo investigado pelo Ministério Público sob acusação de adultização, né? Adultização das crianças e tal, do conteúdo dele que fazia sobre ele lá e tal. E um mandado de busca e apreensão na casa dele para buscar celulares, para buscar conteúdos, buscar dinheiro e tal e tal e tal. A polícia foi na casa dele, bateu na porta da casa dele. Essa aqui é a casa, a mansão que ele morava, onde rolava os atos. Ó, você vê que o cara não era brincadeira não, velho. A mansão do cara aí, ó. A polícia chegou lá na casa dele e tinha e não tinha ninguém em casa, porém, a máquina de lavar estava ligada. Ou seja, ele estava em casa, alguém falou pra ele ou ele viu a polícia chegando, ele partiu e esqueceu a máquina ligada. Aí a polícia tinha um mandado de entrar na casa, mesmo que tivesse que abrir a porta forçadamente. E a polícia entrou e viu o que é que tinha lá na casa dele. Ó, o piscinão aí onde as meninas ficavam. Piscinão onde as meninas ficavam aí. Aí. A casa grande. E o que faz a gente ficar indignado é o seguinte, é que esse cara, ele é um nordestino, cara. A gente que é do Nordeste, nós temos uma fama errônea, que é difundida aí pelo resto do Brasil, de que nós somos pessoas preguiçosas, e não somos. Somos pessoas trabalhadoras e trabalhamos muito. E quando a gente tem um objetivo de crescer na vida, a gente busca e consegue. Só que, infelizmente, existem pessoas até aqui, né, no Nordeste, na nossa região, que se usa de facilidades, se usa de aspectos de criminosos para poder subir na vida, que é o caso desse cara aí. E no momento em que o cara no momento em que o cara deixar o vídeo rolando aqui, ele começa a ganhar um certo dinheiro fácil, que fácil entre aspas, né, que não é tão fácil assim, mas quando ele descobre a fórmula de criar um conteúdo simples e fácil, que o capital humano dele são pessoas completamente manipuláveis, que são crianças, e essas crianças oferecem para o público aquilo que o algoritmo já por si só já expande, fica muito fácil e é muito difícil do cara largar, eh, uma vida dessa para poder realmente trabalhar honestamente num conteúdo de verdade. Infelizmente. Ó a piscinona aí. Aqui tem cadê? Aqui, ó. Para quem pensa que a Para quem pensa que essa denúncia contra esse cidadão aí foi feita a partir das denúncias do Felca, não. Ele já estava sendo investigado desde 2024 sobre esse mesmo tema. O que o vídeo do Felca fez foi potencializar e adiantar, antecipar e acelerar o processo de investigação dele, mas ele já estava sendo investigado. Porque se tem uma coisa que nesses condomínios de luxo tem, é pessoas observando sua vida. Todo lugar que você vai num condomínio de luxo tem câmera em tudo que é lugar e tem pessoas observando sua vida. Se você coloca todo domingo você coloca pagode pra tocar e um determinado domingo do sistema você colocou um rock, as pessoas vão ligar pra polícia e vão dizer: "Rapaz, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui, viu. O vizinho aqui
só ouvia pagode e agora tá ouvindo rock, meu. Então, o negócio é errado aqui. Então, eles observam tudo. E, em 2024, teve essa denúncia aqui, ó. A promotora Ana Maria França, responsável pela apuração do MPPB, Ministério Público de Pernambuco, em Baieux, não sei se é o nome de um bairro, não sei, velho. Disse que a investigação começou após denúncias de vizinhos de condomínio de Ítalo Santos. Denúncia no fim. Peraí, eu me atrapalhei na minha leitura aqui, caralho. Disse que a investigação começou após denúncias de vizinhos de condomínio de Ítalo Santos. Denúncia fim. Denuncie. Tá errado essa porra aqui, ainda não? Que desgraça, velho. Enfim, após denúncias de vizinhos de condomínio de Ítalo Santos, denúncia fim de 2024. Tá meio estranha essa escrita deles aí, mas enfim. A denúncia foi feita em 2024. Os vizinhos falaram disso aqui. Aí aqui vem aqui, ó. Menores de idade faziam topless e participavam de festas com bebidas alcoólicas num condomínio para a criação de conteúdos nas redes sociais. Menores de idade faziam topless. Não tem nenhum imbecil na face da terra que não sabe o que é topless. Não tem. O que mais? As redes sociais gostam de enviar para adultos, né? Se não for corpos femininos. Relatos das crianças que faziam implantes, né? Isso aí é completamente contra a lei. Aí aqui tem aspas, provavelmente, da pessoa que denunciou. Aqui, ó. Até tarde da noite havia muitos eventos atrapalhando o sono dos condôminos. Transitar dentro do condomínio com adolescentes fazendo topless na moto. Tô ligado esses conteúdos aí, né? Para exibir tatuagens nas costas, festas regadas a bebidas alcoólicas. Então foi a partir daí que começou nossa apuração, disse a promotora. Então o que acontece, cara? Esse cara era um tremendo de um psicopata. Ele colocava as meninas para fazer aqueles conteúdos que a gente vê aí, vira e mexe pinga no celular da gente, em todas as plataformas, não é só Instagram não, são todas. Das meninas, você não sabe se a menina é de maior ou se é de menor, toda maquiada com aquela boca desse tamanho, com o peito desse tamanho, em cima das motos, cheia de tatuagem, não sei o que e tal, fazendo aquelas merda, dando lance. E a gente não sabe se é adulto ou se não é. E o que acontece é que, no caso desse cara aí, ele fazia isso com as menores. E os vizinhos denunciaram ele. E agora ele está sendo investigado até o pó do chinelo dele. Eu quero que ele se exploda. Eu quero que ele se exploda. Porque ele vai ter um advogado, ele deve ter uma grana no banco, ele vai ter um advogado que vai tirar ele da cadeia se é que ele vai ser preso. E as meninas que participaram disso, as que são menores, que não têm nem ideia do que vai acontecer no futuro delas, a grande maioria delas vai seguir pelo caminho do OnlyFans. Infelizmente, a grande maioria delas. E futuramente, muito mais futuramente, vão estar destruídas psicologicamente por uma coisa que um ganancioso fez com a vida delas, sem que elas soubessem. E o pior de tudo é que ele, provavelmente, incentivava essas crianças no sentido de que elas estavam fazendo a coisa certa. É tanto que tiveram algumas dessas tal adolescentes que vieram a público aí em redes sociais proteger o cara, dizendo que não, que ela estava fazendo o que ela queria. Logicamente que sim, né? Logicamente que sim. Uma menina com 15 anos de idade, um monte de marmanjo atrás dela, ela já se sentindo a deusa, ganhando dinheiro, fazendo um monte de merda, sem a tutela dos pais. Os pais não estavam por perto. O que mais um adolescente gosta disso? De fazer coisas sem os pais estar por perto. Então, faziam e achavam que estavam certo. E agora ele está a poucos passos de ser preso. E
Pelo visto, ele está fugindo, né, da justiça, porque, pelo que eu li na reportagem também, a polícia já tinha ido na casa dele uma vez e não tinha ninguém em casa, ou seja, ele saiu pra porque a polícia não tem um mandado de entrar na casa do cara, não pode entrar. Ele saiu, pronto, enfim, não não achou ele em casa. Aí dessa vez a polícia pediu um mandado com autorização para entrar, mesmo que se fosse forçando a porta. E aí chegou de surpresa, só que provavelmente ele viu e fugiu por alguma saída secreta da casa aí e conseguiu fugir e se sair. E a polícia entrou e a máquina estava batendo. Ó, que vacilão. Então assim, cara, é uma coisa que faz com que a gente realmente tenha uma, sei lá, um certo sentimento de prazer de que a justiça está sendo feita no país, tá ligado? Mesmo que seja uma coisa, assim, completamente fora do contexto, mas que tem que ser feito, cara. Tem que prender esses caras, irmão. Tem que prender esses caras. O Brasil está se tornando um país dos golpistas, velho. São velhos, são senhoras, são idosos tomando golpes desses caras. E o pior, que não é só o golpe, no caso dele, vendendo conteúdo pra adultos que tem fantasias com crianças, é um negócio terrível, cara. Esse cara tem que ser preso, tem que destruir a vida dele na cadeia, tá ligado? Eu acredito que ele não vai ficar muito tempo preso, mas enfim, pelo menos deu uma sujada no nome dele. As redes sociais dele já saíram do ar. O Instagram já bloqueou todas as redes sociais dele, provavelmente vai bloquear das crianças que andavam com ele também. E ele simplesmente vai se fuder. Falou? Show.